Quero fazer tua vontade, meu Senhor. Deixar meus projetos e planos Deixar meus projetos em teu altar. Em teu altar. Ofereço-me a ti, por meio de sua doce mãe. por meio de sua doce mãe. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Eis-me aqui, sou teu servo indigno. Eis-me aqui, o teu escravo menor. Meu coração deseja ser todo teu, e com Maria eu quero dar meu sim a Deus. A Deus. Então, meus irmãos, dia santo. Santo dia. Então, que alegria estarmos em mais um Consagra-te TV para partilharmos sobre a nossa fé e darmos continuidade ao nosso curso de consagração. Se você está chegando pela primeira vez para assistir o nosso programa, estamos no nosso curso de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Esta consagração que é uma forma de nos entregarmos mais perfeitamente a Jesus por meio de Nossa Senhora. Ela que é a nossa rainha, ela que é a nossa medianeira, a mãe de todas as graças. E hoje vamos dar um tema a mais para o nosso curso, que é o desapego do mundo. Esse libertar-se para que a gente possa encontrar mais a Deus. Essa liberdade, muitas vezes confundida com algumas, vamos dizer, libertinagens, porque as pessoas pensam que a liberdade de Deus é fazer qualquer coisa, quando na verdade esta liberdade que Ele nos deu nos torna capazes de amá-lo gratuitamente, da mesma forma que Ele nos ama, sem receio algum. E para falar sobre este assunto, estamos com Renan e Maria, que vai nos ajudar a entendermos mais sobre esse desapego do mundo. E para começar, eu queria saber, Renan, esse mundanismo que a gente vive no mundo de hoje, ele decorre de muitas vezes algumas práticas da nossa vida, no nosso dia a dia, que faz com que a gente peque muitas vezes sem saber, né, que aquilo é pecado, e muitas vezes consciente também, com algumas heresias, por exemplo. Mas esse mundanismo, como é que as pessoas estão vivendo nesse mundo de hoje? Como é esse desapego desse mundanismo? Então, hoje em dia, né, é o próprio nome já diz, o desapego. Por que a gente precisa se desapegar do mundo? Porque a gente está apegado. Estamos apegados a muitas coisas, né? E o próprio Jesus já disse lá no Evangelho de São João: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nos dias de hoje, as pessoas estão muito apegadas ao conforto, e aí entra na concupiscência da carne, muito apegadas a tantas coisas, né? A tantas coisas, aos bens materiais, ao celular, enfim. Até as pessoas também, né? As pessoas se apegam muito às outras, acham que aquela pessoa é um Deus na vida dela, né? Quando, na verdade, as pessoas estão achando simplesmente que elas vão salvar a vida delas, né? Então, o apego às pessoas é muito difícil da gente se desvencilhar dele, porque as pessoas são necessárias na nossa vida. Mas a gente precisa encontrar o limite dessa necessidade. Porque eu preciso dos meus pais, preciso dos meus irmãos de comunidade, mas eles não são pessoas que vão fazer com que eu me salve. Não, eles vão me ajudar neste caminho de santificação. Quem carrega a cruz sou eu. Então, o desapego também parte para com as pessoas. Então, exatamente isso. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, né? Já é o primeiro mandamento. E por causa disso, porque a gente não está amando a Deus sobre todas as coisas, de um modo geral, na sociedade, né?
nós caímos muitas vezes em algumas heresias. O que são essas heresias, né? É quando eu, um católico já batizado, sei de algo da igreja, sei da doutrina, o que a igreja diz sobre tal assunto, mas mesmo sabendo, pela minha opinião, eu digo não, eu não acho que é assim, então, e começo a combater aquilo. Nós, da comunidade Discípulos da Mãe de Deus, né? No próprio nome da nossa fraternidade já tem dizendo, Discípulos da Mãe de Deus. Então, nós acreditamos no dogma da Mãe de Deus, mas não acreditamos simplesmente porque somos da fraternidade, né? Isso é algo da igreja, é um dogma já decretado pela igreja. Então, eu não posso chegar, eu como católico, e dizer, não, Nossa Senhora não é mãe de Deus não, ela não é mãe de Deus, porque ela não é nem minha mãe, avalie mãe de Deus, né? As pessoas pensam assim, e vão caindo nas heresias, que é negar algo que a igreja já decretou. Uma heresia hoje em dia, muito recorrente, é a heresia do modernismo e a do relativismo também. A heresia do modernismo é aquilo que vai romper com a tradição. Algo que o mundo de hoje propõe que rompe com a tradição. É eu não acreditar mais no que os meus avós achavam, isso é ultrapassado, é conservador demais, vocês são muito bitolados. Esses argumentos são típicos dessa heresia do modernismo, né? Que vai buscar atacar justamente um dos pilares da igreja, que é a sagrada tradição, né? E o quanto, Renan, a gente perde quando a gente acusa a sagrada tradição, né? Porque a gente muitas vezes faz com que percamos a nossa base por simples pensamentos. Por exemplo, se eu acredito na minha fé que nosso Senhor Jesus Cristo participa da Santíssima Trindade como uma unidade, eu tenho que ver nisso um alimento para a minha fé. Porque se eu começo a desacreditar que Jesus participa da Santíssima Trindade como uma unidade, eu vou estar, de certa forma, saindo da minha fé. Vou estar saindo da minha base. E isto é muito difícil da gente, muitas vezes, voltar a termos essa mesma fé. Por quê? Porque o pecado, gente, ele costuma criar raízes, né? Se a gente der uma brechinha, ele já planta uma semente no nosso coração. Então, se você começa a ter estas práticas de heresias, por exemplo, o modernismo, você vai dando brecha ao pecado para que ele cada vez mais se enraize dentro do seu coração e assim consiga habitar e deixe com que Deus seja colocado de lado. Quando, na verdade, deveríamos estar abertos a escutar a voz de Deus para que aí o nosso tempo, a nossa forma de expressar a nossa vida aqui na Terra fosse mais para Deus do que para o pecado. Mais para Deus do que para o pecado, né? Então a gente precisa, como eu já disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente está apegado ao pecado. As heresias, como eu estava falando, vão nos colocando no pecado. Hoje em dia é muito comum as pessoas perguntarem, isso é pecado? Eu chego para Flávio, tal coisa é pecado? Eu acho que sim. Assistir Big Brother é pecado? Acho que sim. Aí Flávio responde, ele pode responder acho que sim, acho que não, de acordo com o acho dele. Mas todo penso é torto, né? Verdade. E a gente precisa saber o que é o pecado, o que é que caracteriza, o que é que define o pecado, né? Senão a gente fica num relativismo e fica achando, não, eu acho isso, Flávio acha aquilo, não existe verdade. É outra heresia, né, do mundo moderno. Não existe mais verdade. Eu posso achar uma coisa, Flávio achar outra, minha camisa pode ser verde para mim, azul para Flávio, enfim. Não existe mais verdade absoluta. E isso vai causando na gente que a gente vai relativizando o pecado. Porque a gente muitas vezes tem consciência que alguma situação que a gente pratica é pecado. Nós temos consciência. Mas ficamos tentando justificar e relativizar se aquilo é pecado ou não. Quando, no contrário, a gente devia buscar o que é que diz a igreja, o que é que dizem os santos, o que é que diz a palavra de Deus sobre o pecado, né? No catecismo, acho que fala mais um pouco sobre isso, né? Sobre o que é o pecado. Com certeza. Está lá no número 1849. A definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão,
a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Então, né? O pecado é uma falta contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo. Então, quando eu peco, eu não ofendo somente ao meu próximo, eu ofendo também a Deus. Ou não ofendo somente a Deus, ofendo também ao meu próximo. Porque hoje em dia, né, percebam que existem muitos males. A sociedade está muito cheia de mal, muita violência, as pessoas matam as outras por qualquer motivo, né? Motivos banais, coisas que a gente vê e chega a desacreditar na própria humanidade, né? Verdade. Mas... E, Renan, só um Pode ir. ponto. É que, às vezes, no mundo de hoje, essa questão do mal está tão banalizada que acho que um dos maiores exemplos foi a Segunda Guerra Mundial, né? Onde as pessoas eram tidas como experimentos, né? Eram criações, eram ratos de laboratório nas mãos dos outros, quando, na verdade, o templo do Espírito Santo foi colocado de uma forma pior do que a dos animais, pior do que a de outras criaturas, fazendo com que a vida humana fosse colocada como a última coisa depois de todas as outras. Então, a vida, ela foi colocada, se dizia Maria Teresa de Calcutá, né? Se as pessoas, uma mãe, por exemplo, tem a capacidade de tirar a vida do próprio filho num aborto, o que é que impede de eu tirar a vida de Renan e Renan tirar a vida de mim, né? Se a capacidade que uma mãe tem de gerar vida, de fazer parte dessa criação divina, ela perde, como é que nós, irmãos, vamos ter a capacidade de nos amarmos? Então fica a reflexão para você. A que ponto chega o valor da sua vida? Né? A que ponto você está valorizando a sua vida? Porque ela foi dada por Deus, é um dom de Deus para que você possa usar, para que você possa viver e não somente existir. E essa vida deve ser vivida corretamente, sem pecado, se desapegando de tudo aquilo que é do mundo, para que você possa chegar a voar. Porque se a gente tiver asas, Renan, a gente com muito peso a gente não consegue voar. Mas quanto menos peso, mais leve a gente se torna. Então, mais alto a gente vai voar para chegarmos ao céu. Renan, e como é esta gravidade do pecado? Porque você falou sobre o pecado, eu comentei no catecismo sobre a definição do pecado, mas como é que ele é destrinchado, assim, para a gente entender melhor? Então, o pecado, né, existem duas formas de pecado, dois tipos de pecado, digamos assim, né? Existe o pecado mortal e o pecado venial. O pecado venial é aquele pecado mais leve, aquele pecado que a gente comete mais corriqueiramente e que digamos assim... É o pecadinho. O pecadinho, é o pecado menor, que não deixa de ser pecado, mas é o pecado menor. O pecado grave, pecado mortal... É o pecadão. É o pecadão. É justamente aquilo que vai nos tirar da nossa comunhão com Deus. Se a gente está em pecado mortal, não podemos comungar, por exemplo, né? A gente precisa se confessar para depois comungar e estar em comunhão de fato com Deus, porque o pecado mortal nos tira a amizade com Deus, porque ele precisa de 3 requisitos. Ele precisa ser de matéria grave, de plena consciência e propósito deliberado. Como assim? Ele precisa ter matéria grave, ou seja, está ali relacionado a um dos 10 mandamentos, ou não matar, né, um mandamento. Então, se a gente pratica um aborto, se a mãe ou alguém que pratica, o médico ou o que se diz médico, enfim, pratica o aborto, ele vai estar ali entrar na matéria grave, né, o não matar, porque ele vai estar matando aquela criança. Mas precisa ser também de plena consciência. Então eu preciso saber que eu estou praticando aquele ato. Preciso ter um propósito deliberado. Preciso saber que aquilo é pecado e ter a vontade de fazer aquilo mesmo assim. É até importante, Renan, a gente atentar para isso, porque, por exemplo, se tiver uma criança, né? Uma criança, ela muitas vezes não tem consciência do que é pecado. Por exemplo, ela pode pegar
chegar em casa, tem uma arma na gaveta do pai, pega essa arma, um brinquedinho novo, vou brincar. Chega pro irmão, atira no irmão. E aí, a criança morre. Será que essa criança cometeu um pecado grave? Será que ela está em pecado mortal? Claro que não. Esta criança não tinha consciência de que aquela arma de fogo era capaz de tirar a vida de uma pessoa. Então, a partir daí a gente já sabe que não tem pecado mortal. Aprendemos então que precisa ter a consciência, precisa ferir um dos 10 mandamentos e precisa ter vontade para que seja considerado. Esses 3 requisitos juntos, né? Não é só preencher um dos requisitos, precisa ser os 3. Exatamente. Todos os 3. O pecado venial, por outro lado, né? São aqueles pecados que nos enfraquecem. Porque se eu estou acostumado, por exemplo, a não rezar porque eu estou com preguiça de rezar, isso é um pecado venial. Se aquela oração, né, costumo fazer, mas eu estou com preguiça de fazê-la, e aí termino não fazendo, né? Ou muitas outras coisas que a gente pode fazer durante o dia, que são pecado muitas vezes. O pecado venial, René, eu costumo dizer que é aquela pedrinha que a gente coloca na nossa mochila da nossa vida, né? É de pedrinha em pedrinha que a gente vai preenchendo e fazendo com que essa pedrinha um dia seja uma pedra grande, que é o pecado mortal. Então, esse pecado venial vai fazendo com que a gente esteja mais propenso a pecarmos mortalmente. O que é que a preguiça faz? Eu não vou rezar hoje não. Aí, eu não vou rezar hoje não vou rezar amanhã não, e depois também não. Não vou para a missa também não. E aí, você deixa de cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes, eu não vou ajudar aquela pessoa que está necessitando não. Aquela pessoa está morrendo na sua frente. Deixa, alguém vai ajudar. E aí você vai se acomodando cada vez mais com seus pecadinhos de estimação que você tem. É importante, né, a gente perceber a gravidade do pecado venial também. Porque eu cometi um pecado venial, eu não vou precisar me confessar, eu não vou poder comungar ainda, mas muitas vezes, como o Flávio ia falando, né, é de pedrinha em pedrinha e vai virando aquela pedra grande que daqui a pouco vira um pecado mortal, né, porque ele nos enfraquece. E a gente precisa perceber também, não olhar só pra gente. O pecado me fere. Sim, me fere a minha alma, né? Mancha, tem a consequência do pecado. Mas o pecado também ofende a Deus. E se a gente busca uma consagração, né, a Jesus por meio de Nossa Senhora, a gente busca viver mais intimamente com Deus. E se a gente é íntimo de alguém, a gente não quer que aquela pessoa sofra, quanto mais que a gente cause o sofrimento, né? Então precisamos buscar também não pecar, não só por nós, mas também porque amamos a Deus. A gente tem que buscar esse entendimento. E não é só um entendimento somente, né, intelectual, digamos assim. É uma coisa que é da vivência. Se eu estou mais próximo de Deus, na oração, na conversa com Deus, ali eu dou minha vida de fato para Deus, os meus momentos, os meus estudos, o meu trabalho, eu dou tudo para Deus, aquilo vai me tornando mais próximo dele, porque eu estou buscando. Porque Jesus está sempre querendo a gente, ele está sempre chamando. Ele está sempre, Flávio, vem cá, está sempre com saudade. Mas muitas vezes nós não estamos com saudade de Deus, não estamos nem querendo ver a Deus, e por isso pecamos, né? Como as consequências do pecado que eu havia dito, existe a pena temporal e a pena eterna. Como assim? Eu disse, né, antes, que o pecado mortal, ele tira da gente a comunhão com Deus, né? A gente escolhe, né, porque foi deliberadamente, com vontade, com plena consciência, a gente sabia, né, o que estava fazendo e escolheu pecar mesmo assim. Então, por isso, o pecado vai tirar da gente a graça com Deus. E se morrermos em pecado mortal, vamos ter aí a pena do pecado mortal, que é a pena eterna. Então não poderemos gozar das alegrias do céu, né? Não iremos ao céu porque escolhemos aqui na terra que não queríamos Deus. Queríamos as nossas próprias vontades, queríamos o mundo, enfim, né? Tantas coisas. Essa é a pena eterna, que nos torna incapazes da vida eterna. Porque para a gente chegar no céu temos que buscar, né? Temos que aceitar a salvação que Cristo ganhou por nós. Já a pena temporal é aquela pena pela ofensa, que se deve reparar na vida
ou no purgatório. Então, a pena temporal ela vai vir dos pecados veniais, daquilo que eu faço que ofende a Deus, mas não chega a ser um pecado mortal, porém, mancha ainda minha alma, deixa aquela consequência. Essa consequência é justamente a pena temporal. Essa pena temporal, ela vai, como eu li anteriormente, ela vai poder ser paga, digamos assim, em vida ou no purgatório. Digamos assim, se eu cometi um pecado, né, de uma forma metafórica, pedagógica, né? Se eu cometi um pecado, se eu roubei R$1 de alguém, eu vou ter que devolver aquele R$1 daquela pessoa, né? Então, eu vou ter que restituir aquilo que eu fiz. No pecado, da mesma forma, se eu pequei, eu vou ter que reparar aquilo que eu fiz, para com a minha própria alma mesmo, porque precisamos estar capazes da vida eterna, né? E Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de pagar essas penas, esses pecados, aqui em vida, aqui na terra ou na morte, né? A gente pode até pensar assim, Renan. Eu ainda não consegui entender. É que nem você tem um espinho e você colocar outro espinho no coração de Jesus, né? Quando a gente peca, a gente está colocando mais esse espinho no coração de Jesus. Quando a gente se confessa, por exemplo, o que é que a gente está fazendo? Tirando aquele espinho do coração de Jesus. E, da mesma forma, a gente deve fazer isso com todas as nossas ações. Se fazemos um mal para uma pessoa, devemos aí fazer com que esse mal seja feito de outra forma. Por exemplo, se eu peguei o celular de Renan, como ele falou, se eu peguei o celular de Renan, aí o celular quebrou. Eu posso dar o celular todo quebrado para Renan, mas eu vou restituir o mesmo celular que eu tinha roubado de Renan? Não. Vou precisar dar um celular novo. E para isso, eu vou precisar, muitas vezes, pagar de uma outra forma, ou seja, dando um outro celular para Renan, né? Fazendo mortificações, fazendo penitências, fazendo jejuns. Isso são formas da gente pagar os nossos pecados aqui na Terra. O interessante é que a gente pode pagar aqui na Terra ou no purgatório, né? Uhum. Ou depois da morte. Que se a gente estiver em comunhão com Deus, né, iremos para o purgatório, que já é certeza de céu. Mas o que é o purgatório? O purgatório expressa a misericórdia de Deus. Que mesmo que a gente pecou tanto, não pagou os nossos pecados, nossa alma não está pronta para ir para o céu, não estamos prontos para ver a Deus. E o que é que Deus faz? Ele proporciona que a gente fique um tempo pagando esses pecados, né? Purgando esses pecados até a última moeda, digamos assim. Pagamos até limparmos a nossa alma, até podermos ver a Deus, podermos estar com Ele no céu, né? Então podemos pagar aqui na terra ou no céu. No purgatório. Ou no purgatório, né? Para depois irmos para o céu. Exatamente. As indulgências, né? Vêm justamente como um auxílio do cristão. Como Jesus disse a Pedro, né? A Pedro, o primeiro papa da igreja. Que tudo que ele desligasse seria desligado, que ele ligasse seria ligado. Ele deu poderes à igreja. E a igreja nos proporciona as indulgências. Mas o que são essas indulgências, né? A indulgência é justamente um socorro de Deus para nos ajudar a pagarmos essas penas, por nós e também pelos outros, né? Na consagração, a gente vai ver que doamos tudo a Nossa Senhora. Somos totus tuus, todos da Virgem Maria, todos de Jesus. Então, tudo o que nós lucrarmos, tudo o que fizermos de bom, será entregue a Nossa Senhora. E as indulgências, é importante perceber que a gente pode ganhá-las de várias formas. São uma graça que a igreja dá para a gente. Ela pode ser parcial ou plenária, né? São várias divisões para que a gente entenda melhor. Mas como assim, né? Parcial e plenária. Foi visto que tinha a pena temporal e a pena eterna. A indulgência parcial e a indulgência plenária vão vir em auxílio justamente daquelas penas temporais, que é aquela que a gente purifica a nossa alma dos pecados veniais que tenhamos cometidos, né? Então, se alguém morreu e ainda está com pecado, né? Por isso que a gente reza pelas almas do purgatório, né? Nós precisamos
nós queremos ajudar aquelas pessoas, porque elas estão ali pagando e não podem fazer nada mais por elas. Elas precisam da ajuda da nossa igreja, né? A igreja que está aqui na terra, a igreja militante. Enquanto eles, igreja padecente, nós aqui, igreja militante, precisamos rezar por eles, realizarmos práticas indulgenciadas para que eles sejam libertos do purgatório, né? E vão para o céu. E possam ir para o céu. Como é que eu posso lucrar uma indulgência? A indulgência, ela pode ser parcial e plenária. A parcial, ela vai tirar uma parte daquela pena que falta. Digamos que eu tenho que pagar 10 anos na prisão. Aí uma indulgência parcial, ela vai tirar um ano meu, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, quanto for. Aí é na contabilidade de Deus, não nossa, né? A gente não sabe diferente. contar. Deve ser bem diferente, né? Acredito que a matemática de Deus esteja bem superior, né? E a indulgência plenária não, é o perdão total. Se eu tenho 10 anos e recebi uma indulgência plenária, eu vou ser perdoado totalmente e já vou sair da cadeia lá, pulando, enfim. Se a minha pena era de 50 anos e eu tive uma indulgência plenária, também vou sair do mesmo jeito, porque ela é plena, plenária plena. É a indulgência que vai pagar tudo. Mas como é que a gente faz para conseguir essas indulgências, né? Existem algumas condições. Primeiro, precisa a gente saber que as indulgências elas podem ser para mim ou para os mortos. Eu não posso lucrar uma indulgência para Flávio. Aí era muito bom, né? Que aí era muito bom. Eu vou rezar esse texto aqui, que é para Débora. Eu vou rezar para que ela se converta, para que ela seja uma pessoa melhor e deixe de ser daquele jeito. E vou rezar essa indulgência para ela, porque ela está precisando muito dessa oração. Aí seria muito bom. Ah, Flávio, quer dizer que a gente não pode rezar pelas outras pessoas, não? Claro que pode. Mas como é a vida de um consagrado? É uma vida dependente inteiramente de Nossa Senhora. Ela, melhor do que você, sabe quem está precisando mais. Será que não existe uma Flávia lá do outro lado do mundo precisando de uma oração melhor do que Débora está precisando? Será que algumas outras pessoas que estão lá na Arábia Saudita sendo mortos por sua fé, será que essas pessoas não estão precisando mais do que Débora que está no ar-condicionado, com comida em casa, com roupa lavada, com tudo melhor? Meus irmãos, Nossa Senhora conhece o coração de cada cristão, de cada filho de Deus. E por conta disso, faz com que essa consagração seja também um modo necessário para que as nossas orações, as nossas indulgências sejam entregues completamente à Nossa Senhora. Como eu disse, né, várias práticas são indulgenciadas e tem algumas condições para que possamos ganhar as indulgências. A primeira é estar em estado de graça, ou seja, eu tenho que estar desapegado do pecado, tenho que me desapegar do mundo, tenho que estar em estado de graça, não ter cometido nenhum pecado mortal, ou se eu cometi, ter me confessado, né, estar ali em estado de graça realmente, em comunhão e amizade com Deus. Porque a indulgência são práticas de oração e de reparar, né? Então precisamos estar em comunhão com Deus. A primeira condição é essa, estado de graça. A segunda é praticar e realizar, né, a obra indulgenciada. Então a segunda condição é o saber que aquela obra é indulgenciada, por exemplo, o terço rezado comunitariamente é uma obra indulgenciada pela igreja. Então, eu tenho que realizar aquela obra e saber que é uma oração indulgenciada, né, pela igreja, para que eu possa lucrar. A terceira condição é que eu comungue naquela intenção. Então, eu preciso comungar para que a indulgência seja plenária, né, comungar naquela intenção. A quarta é que eu reze pelo Santo Padre, reze pelo Papa. Eu preciso, né, após a reza do Santo Terço, por exemplo, rezar pelo Santo Padre, uma Ave Maria, enfim, um Pai Nosso. Como a adoração é também uma obra indulgenciada, né, de pelo menos 30 minutos. Então, mas é importante que a gente realize a obra bem, não é só ficar lá os 30 minutos sentado, né, de frente do sacrário como se não tivesse ninguém ali. Aí é muito bom, né? É Você muito pode bom. até gravar a oração da Ave Maria e botar o play lá e ficar rezando, ó. Ave Maria, e você pode até ficar calado, deixa o áudio lá rolando, quando na verdade seu coração, qual é a intenção do seu coração, né? É de realmente rezar o texto, é de realmente estar na adoração lá rezando, ou é de simplesmente você cumprir?
o preceito. Se fosse assim, se a gente não matasse, não furtasse, fizesse os 10 mandamentos, a gente já seria santo. Mas quando, na verdade, precisamos, além de cumprir a obrigação, precisamos estar com a intenção no coração de fazer realmente a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente usa aquela frase, né? Não, Deus vê o coração. Como é que está o seu coração? Qual é a sua intenção de fato, né? Qual é a sua intenção de verdade? Até porque a nossa fé não é simplesmente pela fé, mas é também pelas obras, né? Não adianta simplesmente a gente ficar só na obra ou ficar só na fé. Os dois são necessários. Então, só recapitulando para ficar mais fixo, as condições para a indulgência plenária, né? Que é aquela indulgência que eu vou lucrar ou para mim, ou como consagrado a Nossa Senhora, eu vou dar para ela, para que ela reparta, né? Enfim, dê para quem mais precisa, como o Flávio estava dizendo. Quais são essas condições? Estar em estado de graça, ter se confessado, né? Praticar a obra indulgenciada, comungar e rezar pelo Santo Padre. Então, são essas as condições. Caso você queira saber mais sobre as indulgências, você pode ir lá no livro Manual Totus Tuus para procurar sobre essas indulgências parciais, essas indulgências plenárias, assim como toda esta formação que demos hoje no nosso programa, está lá contida no nosso manual de consagração. Caso você não tenha a possibilidade de ir aqui em Natal, ali por trás da Catedral Metropolitana, na loja Sagrada Família, comprar os nossos materiais, ou ir na nossa casa de formação aqui em Natal, no Barro Vermelho, você pode adquirir pelo nosso site www.disciplosdaMãeDeDeus.com.br. Lá você vai encontrar muitos outros livros, muitos outros manuais, muita informação, outros vídeos, para que você possa entrar cada vez mais neste clima de consagração a Nossa Senhora e se entregar mais. E estamos chegando a mais um final de um programa, precisamos nos despedir, fazer com que a sua vida seja entregue a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora através do método de São Luís de Montfort. E para finalizar, queria convidar você para escutar esta música que é de nossa comunidade, feito para que deixemos os nossos projetos, os nossos planos nas mãos de Nossa Senhora. A minha vida nesse altar quero te dar, Depositar tudo o que tenho e o que sou, depositar tudo que tenho e o que sou. Necessidade tenho de me entregar e me lançar no teu amor. meus projetos, os meus planos, todos teus. minhas vontades, interesses, todos teus. por Maria, nossa mãe, Por Maria, nossa mãe. sou teu escravo de amor, Sou teu escravo de amor. desprezo-me, vem viver em mim, Desprezo-me, vem viver em mim. Vou refletir a tua face aos filhos teus, como um sacrifício de amor, sacrifício de amor. entrego-me ao Senhor. Entrego-me ao Senhor. Então fique com Deus, fique com a Virgem Maria, tudo de bom e continue no nosso curso de consagração a Nossa Senhora. E cheirinhos! Consagra-te